O Jornal da Câmara está de volta para apresentar a segunda parte do especial sobre o autismo. Hoje iremos destacar outros sintomas típicos, a dificuldade de diagnóstico e o desenvolvimento da pessoa com o transtorno do espectro autista. Nós tivemos várias fases. No início, ele quase não dormia, ele passava as noites acordado, e não que dormisse de dia, né? Ele dormia muito pouco. Ele tinha acessos de riso, né? Foi uma das coisas lá atrás, antes do diagnóstico, né? Que ele era um bebê que começou a mostrar os sinais, né? E ele ficava assim, 1 hora, rindo, gargalhando. Outro sintoma que quase todos eles têm, de não gostar de reunião, de um aniversário. Os aniversários lá de casa do Eduardo e da Daniela foram suspensos, que era um horror. Então eu fazia o aniversário deles em casa, ou mandava eles ir numa padaria comer um torta, uma coisa. Eu modifiquei o negócio de aniversário, com parabéns, com isso, porque era um horror. Ele não brincava com as coisas de forma normal, né? Ele girava muitos objetos redondos, né? Ele girava a rodinha, ele girava a tampa, pegava a tampa do que fosse, de pote, de panela, ele gostava de girar, não gostava muito de aconchego, né? Começou a fazer movimentos com as mãos, que são movimentos chamados de flapping. O Ederson nasceu no ano de 2000, é o primeiro filho, o único filho que eu e minha esposa temos, e desde o seu nascimento, né, ele começou a se desenvolver com naturalidade, normal, e nós, como pais de primeira viagem, a gente não notou de primeiro momento alguns comportamentos que eram, digamos, atípicos às crianças da idade dele. E um dia, num passeio à casa de um parente, estava lá uma pessoa que trabalhava em uma APAE de uma cidade aqui da região. E ela nos chamou a atenção, diz, este menino teu tem alguns traços de criança especial. A partir daquele momento, deu aquele estalo, opa, vamos ver o que é isso, o que ele tem. Eu, por exemplo, no começo, eu achava que era só ele assim no mundo. Daí eu fui vendo que veio a Saula, veio o Hermes, foram vindo outras pessoas que estavam com o mesmo problema. Daí a gente começou a se ajudar. Olha, ele riu, eu fiz isso e deu certo, né? Daí uma mãe me dizia, daí outra mãe dizia. Para mim, não deu certo. Então, a gente começou a trocar informação, né? Para ver que o autismo é sei lá o que ele é, até hoje em dia a gente não sabe bem o que é, né? Mas a gente foi levando com todo o grupo, parece que deu um alento, que a gente sabia que não estava sozinho nisso. Levamos em diversos especialistas até que foi montada uma triagem na APAE. Passado algum tempo, fui chamado para a triagem e lá sim saiu o diagnóstico de autismo. Mas desde aqueles 2 anos e pouco que ele tinha, quando aquela menina que trabalhava na APAE nos falou, até o diagnóstico final escrito, ele estava com 8 anos de idade. Foi várias e várias consultas, vários especialistas, várias terapias, e até chegar à conclusão do autismo. Porque isso aí nós estamos falando, ali nasceu em 2000, a partir do ano de 2002. Era muito recente, era muito novo ainda o conceito autismo ainda. Muitas dúvidas, então por isso também a grande dificuldade até de se dar o diagnóstico. Foi psicólogo, neuropsicólogo, foram médico, outros neurologistas, né? E isso ninguém tinha coragem, vamos dizer assim, de escrever, né? De dar um diagnóstico, dar um laudo, assinar um laudo como autismo, mesmo ele sendo característico, né? O Vinícius, ele era uma criança com características assim que hoje a gente vê, se hoje a gente vê, os médicos veem, eles já dão diagnóstico nessa idade mesmo, porque ele era muito característico. Mas na época não era assim tão fácil para se conseguir. Quando ele tinha
até os 4 anos eu não tinha conseguido esse diagnóstico, né? E aí, quando ele foi para ele entrar na escola, que era já a Escola Olga, né? Na inauguração da Escola Olga, ele estava com 4 anos e pouco, eu precisava do laudo de autismo por escrito, né? Apesar de falarem para mim, os médicos mesmo, que era autismo, ninguém tinha me dado o laudo por escrito. Então foi aos 4 anos que um psiquiatra deu, aqui em Passo Fundo também, que também era um médico que já conhecia autismo, já tinha diagnosticado outros, então ele firmou esse laudo. Comecei a buscar atendimento. Não adianta só ter o laudo de autista e sem ter o que fazer com ele. Então eu me sentia assim, sair numa porta com o laudo na mão, procurando. Até que eu consegui uma psicóloga, começou a me orientar. Tu tem que ir assim, assim. E aqui em Passo Fundo já tem como tratar isso. As terapias foram surgindo, foram evoluindo, os profissionais foram se qualificando e os pais também. Tu vê uma criança na rua ou num restaurante fazendo, que a gente apelidou de piti, fazendo entrar em crise, e gritou, e puxou os cabelos, todas aquelas coisas. Então a gente começou a dizer, eu vi lá no shopping uma menina assim, 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 que parece ser autista. Então a gente começou a se dar o luxo de fazer diagnóstico. E aí, geralmente, a gente acertava, porque seguia os sintomas. Então, a gente via que aquela mãe estava falando de um autismo. Mas é um baque muito grande, assim. É um baque muito grande porque você ouve um diagnóstico e você ouve que é para sempre, que aquilo não tem volta, quer dizer, não tem cura, mas tem tratamento. Esse é um ponto muito importante. O autista trabalhado evolui sempre. O autista não trabalhado, ele volta, ele torna mais severo o seu autismo. O Álvaro foi um autista que evoluiu. Ele passou todas aquelas coisas. Uma vez uma mãe disse para mim assim, tu que é feliz que o Álvaro não tem crise, não tem isso. Eu digo, pelo contrário, o Álvaro foi o que é teu filho agora. E o que eu fiz? Eu trabalhei essa parte. Eu me orientei, eu sempre com pessoas que me orientassem, não faça isso, faça aquilo. A gente erra muito, né? Principalmente com o primeiro autista que a gente tinha, o primeiro grupo. Hoje em dia se trabalha muito com ABA, né? Que é a análise do comportamento. Então, na verdade, você analisa o comportamento dele perante a uma situação. E aí você vai trabalhar alguma coisa para mudar aquele comportamento e vai analisar se ele deu resultado depois, né? Assim, falando muito por alto, né? Que é o ABA. E também tem o PECS, que é trabalhado com figuras, então a gente também agora está tentando implementar com ele, que é outra forma de comunicação, que as figuras, se ele quer alguma coisa, ele pega a figura e mostra para a gente, que ele não saiba comunicar verbalmente, né? Porque, queira ou não, os pais, quando eles querem ter um filho, eles projetam, eles sonham um futuro para ele, fazem um monte de sonhos. E ali tu tem que parar, pensar e reprogramar a tua vida, o que tu vai fazer para dar mais qualidade de vida para ele e deixar ele feliz. Bom, com o laudo em 2008, nós fomos, daí nos indicaram a Escola Municipal de Autistas Olga Caetano Dias. E este é o assunto do especial na próxima semana. Uma ótima noite e até amanhã.